Uma câmera de segurança flagrou um Vauxhall Corsa branco saindo do estacionamento no início daquela manhã. O motorista parecia ser um homem, de cabeça baixa, tentando não ser notado. O carro de Phoenix Spencer Horn, de placa 21, ainda estava estacionado lá. E esse acabou sendo o último avistamento confirmado dela. Phoenix era uma jovem muito querida de East Kilbride, na Escócia. Ela trabalhava em um pequeno hotel e café, e as pessoas a descreviam como afetuosa, gentil e fácil de conviver. Ela disse certa vez a alguém que seu namorado, Ewan Methven, era o amor da sua vida. Os dois dividiam um apartamento térreo simples. Ele era um operário de 27 anos. Os vizinhos disseram ter ouvido ruídos estranhos vindos da casa, algo que parecia uma discussão, seguido por um longo período de silêncio. Na noite de 16 de novembro de 2024, Phoenix não apareceu para trabalhar e não ligou para a mãe, algo que ela sempre fazia. Com o passar das horas, sua família e amigos ficaram cada vez mais preocupados. As únicas mensagens que receberam do celular dela eram curtas e estranhamente diretas, nada parecidas com o jeito que ela costumava mandar mensagens. Isso continuou por 2 dias. Enquanto isso, o apartamento permaneceu silencioso. As cortinas estavam bem fechadas, sem nenhum movimento, apenas um fio de luz ocasional escapando por uma fresta. Na terceira manhã, os vizinhos notaram um cheiro estranho vindo do prédio. Quase ao mesmo tempo, Methven saiu do apartamento segurando as chaves do carro de Phoenix. Seu rosto não demonstrava nada, nenhum estresse, nenhum pânico, nada. Então as perguntas se intensificaram. O que realmente havia acontecido dentro daquele apartamento? Onde estava Phoenix? E ela estava mesmo fora apenas por alguns dias? Ou Methven estava escondendo algo muito pior por trás daquele silêncio? Phoenix havia trabalhado no turno da noite no Hotel Strathaven em 16 de novembro. Naquela noite, sua mãe recebeu uma mensagem curta dela, dizendo: "Te ligo amanhã." Acabou sendo a última mensagem que ela receberia da filha. Por volta das 21 horas, Phoenix voltou para o apartamento que dividia com o namorado em uma área tranquila de East Kilbride. Os vizinhos disseram mais tarde que as luzes da sala de estar permaneceram acesas por muito mais tempo do que o normal, e de repente se apagaram por volta da meia-noite. Assim que tudo ficou escuro, sons estranhos começaram. Os investigadores apontariam posteriormente o horário por volta das 0h13 como o momento mais provável em que o incidente com Methven ocorreu. Ninguém relatou ter ouvido gritos ou qualquer coisa dramática, apenas horas de silêncio. Mas alguém que mora no andar de cima mencionou ter ouvido água corrente e o som de um objeto pesado sendo arrastado pelo chão, como se estivesse sendo puxado de um lado para o outro do cômodo. Logo na manhã seguinte, as câmeras de segurança flagraram Methven saindo do estacionamento dirigindo o carro de Phoenix. Ele estava com a jaqueta dela por cima da sua, com o capuz levantado. Mesmo assim, a câmera conseguiu capturar uma imagem nítida do seu rosto. Ele parecia tenso, talvez até um pouco abatido, mas não tentou esconder. Nos 2 dias seguintes, foi visto sozinho em postos de gasolina, supermercados e uma farmácia. Sempre sozinho, nunca com Phoenix. Entretanto, sua amiga começou a se preocupar. Ela nunca ignorava o celular e nunca faltava ao trabalho no café. Mas dessa vez, ela fez as 2 coisas. Quando uma amiga próxima lhe mandou uma mensagem, a resposta que recebeu não soou nada bem. "Preciso de um tempo, está tudo bem." Phoenix raramente enviava mensagens de texto tão rapidamente e ela não usava pontuação daquele jeito. Sua família concordou imediatamente. Aquela mensagem não era dela. Na tarde de 18 de novembro,
um cheiro estranho começou a se espalhar pelo corredor do apartamento. Um vizinho, preocupado com Phoenix, bateu à porta, mas estava trancada por dentro. Os moradores do prédio já estavam apreensivos e a tensão só aumentou quando uma ambulância passou sem parar. Quase ao mesmo tempo, uma mulher no prédio ao lado viu Medvin da sua varanda. Ele estava sentado completamente imóvel, olhando para o horizonte com uma garrafa de vinho quase vazia na mão. Toda a vizinhança se sentiu inquieta, sem saber ao certo o que estava presenciando. Quando os policiais chegaram para verificar seu bem-estar, tiveram que arrombar a porta. Eles acreditavam que alguém lá dentro pudesse estar doente ou em apuros, mas antes que pudessem intervir, Medvin caminhou repentinamente até a entrada do prédio. Ele não disse nada, apenas os encarou. Um dos policiais mais jovens disse mais tarde que o momento foi profundamente perturbador, como se Medvin estivesse em um momento de profunda angústia emocional e ainda não tivesse se recuperado completamente. Então, o que realmente aconteceu dentro daquele apartamento? E, numa reviravolta inesperada, não foi a mãe de Phoenix nem um vizinho que contatou as autoridades. Foi Medvin. Ele permaneceu naquele apartamento por quase 2 dias, com o cheiro insuportável se espalhando pelos cômodos. Na manhã de 18 de novembro de 2024, finalmente saiu e ligou para 911. Na gravação, sua voz é monótona e desconectada, não o que se esperaria de alguém que acaba de presenciar o ato horrível de Medvin ou que o provocou. A atendente de serviço de emergência admitiu posteriormente que o tom de voz dele a deixou desconfortável. Quando os policiais chegaram, Medvin já estava parado na porta da frente do prédio. Ele não tentou fugir nem discutir, apenas ficou parado ali, segurando as chaves frouxamente na mão. Seus olhos pareciam vazios e seu rosto não demonstrava absolutamente nada. Dentro do apartamento não havia sinais de arrombamento, nenhuma briga. Nada parecia fora do lugar. Pratos e utensílios ainda estavam dispostos na mesa e meio copo de vinho tinto repousava sobre o fogão, como se alguém tivesse se ausentado no meio da noite. O lugar parecia estranhamente arrumado. Mas essa calma desapareceu quando o segundo oficial entrou no quarto. O corpo de Phoenix havia sido brutalmente desmembrado e deixado no chão com roupas ensanguentadas ao redor. Sua cabeça havia sido colocada de lado. Um investigador disse mais tarde que parecia que alguém que fez isso tentou sem sucesso remover completamente seus membros. Mesmo assim, o quarto não estava caótico. A única poça de sangue significativa estava debaixo da cama. Não havia marcas de arrasto nem sangue escorrendo pelo corredor. O celular de Phoenix foi encontrado sobre a mesa. Antes de morrer, ela conseguiu digitar uma mensagem com apenas 2 palavras. Estava apavorada, mas nunca a enviou. Quando os policiais interrogaram Medvin, ele não ofereceu nenhuma informação útil. Ele repetia constantemente que não se lembrava do que havia acontecido, dizendo que sua mente estava confusa. Por um momento, alguns dos investigadores cogitaram se ele poderia estar sob o efeito de drogas ou ter sofrido algum tipo de surto, mas essa teoria desmoronou quase imediatamente quando analisaram os registros telefônicos. Os dados extraídos do celular de Phoenix mostraram que várias mensagens foram enviadas para sua mãe depois que ela já havia falecido. As mensagens eram curtas, com espaçamento irregular e completamente planas, nada parecido com o que ela costumava escrever. Sua família percebeu isso imediatamente. Aos poucos, os detalhes começaram a se encaixar. A mensagem que Phoenix nunca enviou, as respostas estranhas que vieram depois, o apartamento impecável e o comportamento ensaiado e vazio de Medvin, a versão de si mesmo que ele tentou apresentar, confuso, sobrecarregado, mentalmente perdido, não foi aleatório, foi planejado. Cada passo havia sido calculado. A limpeza, o momento certo, as mensagens, a aparência calma e, no fim, aquelas mensagens sem emoção, aquelas que não pareciam com Phoenix, se tornaram o primeiro sinal real de quem Medvin realmente era. À primeira vista, a cena parecia estranhamente calma, mas quanto mais os investigadores examinavam, mais tudo apontava para uma verdade muito mais perturbadora. Não havia sinais de arrombamento, nenhum vidro quebrado, nenhum móvel fora do lugar.
O quarto de Phoenix estava impecável, quase impecável demais, e essa foi a primeira pista. Os peritos forenses logo perceberam que não estavam diante das consequências de uma briga. Eles estavam examinando um apartamento que havia sido limpo tão minuciosamente que a maioria das evidências havia sido apagada. O único lugar que parecia ter sido esquecido era debaixo da cama. Foi ali que os investigadores encontraram um rastro de sangue tênue e irregular, em grande parte escondido por uma fina camada de poeira. Parecia que alguém havia arrastado Methvin pesadamente pelo chão na mesma direção em que o corpo de Phoenix foi encontrado, sugerindo que ela havia sido movida após sua morte. Uma única luva de látex descartável que não pertencia a Phoenix foi encontrada atrás de um armário. No banheiro ainda era possível sentir o forte cheiro de sabão de limpeza que havia sido usado poucas horas antes. O quadro completo começou a se formar quando o corpo de Phoenix foi examinado. A equipe médica determinou que ela morreu por volta das 0h30, cerca de 6 horas depois que Methvin fez seu relatório vago e desenganoso. Elas descobriram que seu neco havia sido estrangulado com tanta força que ela quase não teve chance de se defender. Seus braços não apresentavam nenhum ferimento de defesa, sugerindo que ela poderia ter sido nocauteada ou pega completamente de surpresa. Em uma de suas mãos, Phoenix guardava um pequeno fio de cabelo preto que não era dela, e sob suas unhas dos pés, os peritos forenses encontraram tecido humano que posteriormente coincidiu com o DNA de Methvin. Considerando tudo isso, a luva escondida, o rastro de sangue tênue debaixo da cama, a limpeza, a forma precisa como ela foi estrangulada, nada indicava um ato impulsivo. Apontava para alguém deliberado e metódico, alguém que planejou o que ia fazer e tomou medidas cuidadosas para encobrir tudo depois. Mas havia um detalhe que não fazia sentido de imediato. No pulso esquerdo de Phoenix havia um arranhão discreto, pequeno, fácil de passar despercebido e ainda sem nenhuma ligação clara com o ocorrido. Tudo faria mais sentido mais tarde, quando surgissem mais provas. Desde o início, os investigadores sabiam que Methvin foi a última pessoa a ver Phoenix viva. Ele morava com ela, e foi ele quem chamou a polícia, um ato que à primeira vista pareceu responsável. Mas a calma com que lidou com a situação levantou muito mais perguntas do que respostas. E os detetives sabiam de uma coisa com certeza: uma confissão, ou a falta dela, nunca é a história toda. Eles já tinham visto situações como essa antes. Foi o padrão, o momento, as desculpas, as inconsistências que fizeram os investigadores analisarem o caso mais a fundo. Methvin disse que eles argumentaram que Phoenix lhe contou que estava indo embora para sempre e que ele perdeu o controle. Mas sempre que alguém lhe perguntava quando tinha acontecido, ele desconversava. Às vezes dizia que era tarde da noite, outras vezes de manhã cedo. Um dos investigadores reparou no modo como ele desviava o olhar, lambia os lábios, mudava de assunto, tudo sem parecer se dar conta do que estava fazendo. Em vez de pressioná-lo diretamente, a polícia mudou de tática. Pararam de fazer perguntas tendenciosas e começaram a mostrar-lhe provas. Uma das coisas que lhe mostraram foi a gravação de segurança do carro de Phoenix saindo do estacionamento naquela manhã. Quando perguntaram: "Você se lembra de quem estava dirigindo o carro?", ele hesitou e disse: "Acho que era eu, mas não me lembro para onde fui." Essa resposta não fez sentido, principalmente porque no mesmo instante em que o carro foi visto saindo, ele estava enviando mensagens de texto para a mãe de Phoenix, fingindo tranquilizá-la. Então, os investigadores encontraram Methvin, o que mudou completamente o caso. Methvin alegou que só encontrou o corpo de Phoenix na manhã seguinte e que ligou imediatamente para a polícia. Mas no celular dele, escondida em uma pasta oculta, descobriram uma foto do corpo dela tirada às 2 da manhã. Não havia mais dúvidas, ele sabia exatamente o que tinha acontecido, e por razões que ninguém entende completamente, ele tirou uma foto disso. Especialistas em comportamento analisaram suas entrevistas, concordaram que ele não parecia chocado ou confuso. Em vez disso, aparentava estar representando cuidadosamente o papel de um namorado devastado,
usando emoções ensaiadas para esconder o que havia feito. Durante uma conversa, um detetive veterano fez uma pergunta simples, que não soava nada ameaçadora. Você por acaso viu uma pequena faca enquanto limpava o sangue do chão? Sem pensar duas vezes, Methvin respondeu. E assim, sem mais nem menos, revelou detalhes sobre uma faca de cabo preto. Methvin, a polícia nunca havia mencionado isso para ele. O ambiente ficou tenso. Aquele deslize quebrou a máscara cuidadosa que ele vinha usando. Entretanto, as provas forenses continuavam a confirmar o que os investigadores já suspeitavam. Phoenix tinha sido morta pelas costas, o que explicava a presença do ADN de Methvin debaixo de suas unhas. E, no lixo atrás do apartamento, os agentes encontraram um saco de papel com longos fios de cabelo que correspondiam aos de Phoenix. Não havia sinais de que uma briga tivesse ocorrido. O que a cena mostrava, em vez disso, era uma violência longa, constante e controlada. Ao analisarem o celular de Phoenix, os investigadores encontraram mensagens antigas em que ela tentava terminar o relacionamento. A cada vez, Methvin respondia com ameaças como: "Se você for embora, não sei o que farei." O ponto de virada na investigação veio de um lugar inesperado: a antiga câmera de segurança de um vizinho idoso. O homem havia instalado a câmera há anos porque se preocupava com arrombomentos, e a maioria das pessoas mal a notava mais. Mas às 3 da manhã, a câmera registrou Methvin carregando uma bolsa grande do apartamento para o carro. Seus ombros estavam curvados e ele mantinha a cabeça virada para longe da lente. Uma contradição direta à sua afirmação de que passou a noite inteira em estado de choque dentro do apartamento. Aos poucos, a cronologia foi se esclarecendo. Depois de matar Phoenix, Methvin permaneceu no apartamento. Ele tomou banho, limpou-se e então começou a planejar o que fazer depois. Dirigiu sem rumo, enviou mensagens enganosas e tentou se livrar da arma do crime. Algumas de suas paradas foram em postos de gasolina. Outras vezes, ele simplesmente ficava sentado no carro mexendo no celular ou assistindo pornografia. Quando a polícia perguntou por que ele fazia isso, ele deu de ombros e disse: "Não consigo me controlar." Detalhes que a princípio pareciam insignificantes se tornaram provas importantes. Seus sapatos estavam molhados quando a polícia os encontrou no carro. Os dados de GPS do celular mostraram que ele dirigiu para uma área lamacenta perto do rio Clyde no início daquela manhã. Quando os policiais revistaram o local, encontraram um pano ensanguentado e um pedaço rasgado de um saco de lixo hospitalar. Ambos apresentavam o ADN de Phoenix. Com as declarações falsas, as provas físicas e as imagens de câmera de segurança do vizinho, os investigadores finalmente conseguiram ter uma visão mais completa da situação. Não havia motivo para pânico. Foi um crime premeditado e organizado. Methvin não havia perdido o controle. Ele tomou medidas para esconder o que havia feito e criou uma história verossímil que quase funcionou. Mas mesmo histórias bem planejadas podem desmoronar. Às vezes, basta um momento capturado por uma câmera. Em 17 de junho de 2025, Methvin foi oficialmente acusado de homicídio em primeiro grau e tentativa de obstrução da justiça. O caso foi a julgamento no Tribunal Superior de Glasgow e atraiu atenção mundial. Não apenas pela violência, mas também pela calma e frieza com que ele parecia no tribunal. Quando finalmente falou, mudou toda a sua versão dos fatos. Em vez de negar tudo, ele disse: "Eu não queria matá-la. Tudo o que pude fazer foi segurá-la." Ele culpou as drogas, a cocaína e disse que estava sobrecarregado. Ele chegou a sugerir que os cortes foram motivados pelo medo e não por intenção. O tribunal não reagiu apenas com incredulidade. Toda a sala pareceu ficar em silêncio, atônito. Como explicar isso com Methvin? Alguém que alega ter perdido o controle, mas ainda assim teve concentração suficiente para limpar sangue, enviar mensagens falsas, esconder cabelo no lixo e depois ficar horas no carro assistindo pornografia. A contradição é difícil de ignorar. E, honestamente, as evidências falam por si só.
O cabelo ensacado, o telefone, as fotos, o DNA sob as unhas de Phoenix, os produtos químicos encontrados na bateira, o longo trecho de mensagens de texto falsas, tudo comprovado por registros de data e hora e imagens de câmera. Nada parecia impulsivo. Cada passo havia sido premeditado. O promotor fez uma observação simples. Mesmo que alguém tenha um surto momentâneo, ninguém permanece nesse estado por 2 dias inteiros. Durante essas 48 horas, Methvin estava organizado o suficiente para limpar, planejar, enviar mentiras pelo celular de Phoenix e depois sentar-se no tribunal repetindo essas mentiras. A defesa tentou argumentar sobre problemas de saúde mental, psicose, depressão e uso de drogas, mas a cronologia dos eventos era tão precisa que não deixava margem para dúvidas. A acusação era clara. Doenças mentais podem explicar certos comportamentos, mas não justificam a violência. Um momento durante o julgamento foi bastante impactante. Uma das amigas próximas de Phoenix depôs e descreveu ter recebido uma mensagem do celular de Phoenix poucas horas depois de seu assassinato. Ela disse que soube imediatamente que não era ela. Suas mãos tremiam enquanto ela explicava. O tom estava estranho. A maneira como ela falava não parecia em nada com sua amiga. Era plano e frio. Esse pequeno detalhe acabou tendo um peso enorme. Depois desse depoimento, Methvin pareceu se retrair. Ele manteve a cabeça baixa, cerrou os punhos e não olhou para ninguém. O veredito foi proferido em 14 de junho de 2025. Prisão perpétua, com um mínimo de 23 anos antes de poder sequer ser considerado para liberdade condicional. A sala ficou completamente silenciosa. Methvin não reagiu. Nenhuma frustração, nenhuma emoção. Ele simplesmente ficou parado, como se já tivesse aceitado o que estava por vir. Da área reservada às famílias, alguém começou a soluçar. Muitas pessoas choraram. Algumas estavam com raiva, chegando a pedir punições mais severas. Outras simplesmente saíram, arrasadas com todo o caso. Mas a verdade é simples e dolorosa. Tirar uma vida deixa um vazio que nada pode preencher. Phoenix Spencer Horn tinha apenas 21 anos. Ela tinha um sorriso radiante, planos para o futuro e pessoas que a amavam profundamente. Sua vida foi interrompida precocemente, e sua família, seus amigos e até mesmo sua comunidade ainda estão tentando lidar com a perda. Se você quiser acompanhar mais casos como este, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Publicamos novas histórias de crimes reais todas as noites. Até a próxima. Fiquem seguros e vigilantes.